Fala pessoal, voltando aqui, tá? Vai ser apenas dois vídeos para hoje, tá? Então vamos lá para essa introdução à transferência de massa, tá? Então a transferência de massa, ela pode ocorrer em nível macroscópico, ou seja, no nível maior, tá? Cuja força motriz, então, é exatamente a diferença de concentração, tá? Em relação à resistência ao transporte, tá? Então associada à interação soluto meio mais ação externa, tá? Essa ação externa relaciona-se com as características dinâmicas do meio e geometria do lugar onde se encontra, tá? Então a forma, a questão do movimento, tipo de escoamento, né? Regime de escoamento, isso influencia na transferência de massa, tá? Influencia bastante, tá? E esse fenômeno ele é conhecido então como convecção mássica, tá? Ou seja, houve essa ação, houve esse movimento de fluido através do processo convectivo, né? O corpo, ele dá o soluto e o solvente, a nossa mistura, a nossa solução está se movimentando, vai apresentar então a convecção máxima. Por outro lado, o movimento das espécies, soluto no meio, é conhecido como difusão, tá? Na transferência de massa, há diversas contribuições, mas as mais urgentes seriam, né? A gente tem outros tipos, né? Mas as mais urgentes, ou seja, as mais necessárias e mais visíveis, são a contribuição difusiva, tá? Transporte de matéria devido às interações moleculares, tá? Então as moléculas se relacionam entre si, tá? Fazendo então com que a massa seja transferida. Tá? Em aula a gente vai conseguir ver essa parte difusiva ou difusão um pouco melhor, né? A gente vai ter alguns vídeos mostrando isso para nós. Tá? E a contribuição convectiva, né, auxilia ou auxílio ao transporte de matéria como consequência do movimento do meio. Tá? Então, se eu fornecer calor, fazer esse meio se movimentar, ou mesmo agitar esse meio com o uso de uma colher, ou mesmo sacudir, eu consigo, né, fazer com que a difusão ou o movimento das partículas aconteça de forma mais rápida, né, ou provoque então a transferência de massa. Tá? Então, nós temos a difusão e a convecção. Tá? A difusão está relacionada diretamente com interações moleculares das moléculas e das partículas, tá? Enquanto que na convecção a gente tem a influência do meio. Tá? Para a gente conseguir visualizar isso um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada num exemplo, tá, gente? Então vamos colocar a seguinte situação para análise, tá? Mar calmo, um surfista e sua prancha, tá? Para deslocar-se de um certo ponto a outro, né, o surfista faz com as mãos remos e assim, ao locomover-se, entra em contato íntimo com o mar. Tá? Então ele tem um contato. Então o que nós temos, tá, gente? O surfista, ele pode ser comparado ali então ao nosso soluto, tá? O nosso meio, né, seria o mar e o movimento ele acontece pelas mãos do surfista, ou seja, a interação que acontece é apenas entre o soluto e o meio, não existe nenhum agente externo, tá? É apenas soluto e meio interagindo entre eles. Então isso é uma contribuição difusiva. Tá? Então a gente colocou lá isolado apenas os dois interagindo, vai ter uma contribuição difusiva. Tá? Apenas as moléculas dos dois elementos, de soluto e de solvente ou meio, que estão se interacionando. Tá? Agora, aparece uma onda de bom tamanho e carrega o surfista. Tá? Então nós temos o que? O soluto é o surfista, tá? O meio é o mar e o movimento ele é gerado pela onda. Tá? Então a onda é um fator externo, né, que gera o movimento do surfista mais do soluto, ou seja, do meio mais do soluto, que é o surfista. Então, o surfista. Isso vai gerar para a gente então uma contribuição
convectiva, vai estar sendo relacionado à transferência de massa, tá, por convecção. Tá? Ou também, né, se nós tivermos uma seguinte situação, onde, né, temos o soluto sendo o surfista, o meio sendo o mar, tá? Daqui a pouco falta falar, e as pessoas são os pedestres, né? Os banhistas são os pedestres. O movimento, né, sendo mão mais onda, tá? A gente vai ter uma contribuição tanto difusiva quanto convectiva. Tá? E por que nós vamos ter essas duas relações? Tá? Você vai ter o soluto interagindo, né, com o meio, tá, ocasionando a transferência de massa ou gerando esse movimento, tá, mas a onda contribuindo também para que essa transferência aconteça, né, esse movimento aconteça. Tá? Então, por isso que é difusivo e convectivo. Tá? Então, nós podemos ter somente difusiva, tá? Somente convectiva, ou podemos até mesmo ter ambos, né? Que a maior parte dos casos a gente vê que acaba acontecendo tanto a parte difusiva quanto a convectiva, tá? Existem diversos, então, mecanismos de transferência de massa, tá? A classificação dada por R.B. Bird abrange 8 tipos, né? Quais são esses 8 tipos, né? A gente viu que a gente tem as duas principais, mais urgentes, que é a convectiva e a difusiva, tá? Existem outras, né? A difusão molecular, ordinária, que depende da ordem, que é resultante, então, do gradiente de concentração, sempre do maior para o menor. A difusão térmica, resultante de um gradiente de temperatura, tá? Então, a diferença de temperatura também pode ocasionar a transferência de massa, tá? A difusão devido à pressão, tá? Que ocorre em virtude de um gradiente de pressão, ou seja, de diferentes pressões, de um local com maior pressão para um lugar de menor pressão, também vai ocorrer a transferência de massa, tá? Difusão forçada, tá? Que resulta de outras forças externas além das forças gravitacionais, tá? E temos a transferência de massa por convecção forçada, ou seja, não é uma convecção natural, como a gente já viu anteriormente, tá? A questão de convecção mesmo está associada à transferência de calor, tá? Transferência de massa por convecção natural, transferência de massa turbulenta, a gente já sabe o que é regime turbulento, né? Resultante das correntes e redemoinho existentes em um determinado fluido, isso também ocasiona então a transferência de massa, tá? E a transferência de massa entre as fases que ocorre em virtude do não equilíbrio através da interface, né? Então a gente tem uma interface entre duas substâncias, tá? E apresenta ali um desequilíbrio entre elas, tá? De parte energética em relação à massa. Isso vai também estar provocando a transferência de massa entre esses dois meios. Tá? Então, os 4 primeiros, né, ocorre uma transferência de massa de forma molecular, tá? Na forma molecular, que são essas 4 primeiras, que são os processos de difusão, tá? A gente vai estar olhando para eles mais afim, né, durante o nosso momento síncrono, tá? E os 4 últimos, que são esses, estão relacionados então, à transferência de massa por convecção, tá? Então a gente tem os 2 principais, mas que eles podem ser seccionados ou divididos entre esses 8 mecanismos. 4 para o difusivo e 4 para o convectivo, tá? Pessoal, esse pré-aula ele é bem teórico, tá? Bem apresentação mesmo do que é a transferência de massa, trazer essas relações para vocês. E no nosso momento síncrono a gente passa então a discutir aí e conversar um pouco mais sobre o processo difusivo, ver algumas coisinhas, alguns cálculos pequenos, nada muito complexo, sobre como calcular esse fluxo de massa entre os corpos. Certo? Grande abraço e aguardo todos vocês. Uma dica, pessoal, terminem a terceira atividade referente a N2, assim eu posso fechar a nota, tá? E lançar ela no sistema para vocês saberem já quem está aprovado, quem não está aprovado, tá? E
Para o pós-aula da aula de hoje, vocês vão ter um experimento. Tá? Vai ser feito um experimento para vocês observarem esse processo convectivo, ou na verdade o processo difusivo e convectivo. Tá? Grande abraço e até lá. Fui!